Antes de começarmos o vídeo de hoje, quero deixar um aviso importante. O tema que vamos abordar é extremamente perturbador e envolve detalhes de violência e crimes graves. Se você é uma pessoa sensível a esses tópicos, recomendo cautela ao assistir. Nosso objetivo aqui é informar e analisar o caso, mas entendo que o conteúdo pode ser difícil para algumas pessoas. Então, por favor, leve isso em consideração antes de continuar. Nos anos 90, a cidade de Gainesville, na Flórida, começou a vivenciar assassinatos estranhos e perturbadores. O caso ganhou tanta notoriedade que acabou inspirando a famosa franquia de filmes Pânico. Bem-vindos a mais um vídeo do canal NewsWeb Doc. Se você é fã de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, está no lugar certo. Toda semana trazemos pelo menos 3 vídeos longos. Se curte esse tipo de material, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus amigos que também gostam desse conteúdo. Agora vamos à história. O ano era 1990, em agosto, e uma jovem chamada Christine Paula havia acabado de ser aprovada na Universidade da Flórida. Ela estava extremamente animada com sua conquista, e seus pais também ficaram imensamente felizes. Eles não eram da cidade de Gainesville, onde fica a Universidade da Flórida. Então Christine precisava se mudar para lá alguns dias antes do início das aulas. Seus pais a acompanharam até a cidade para ajudá-la a encontrar um apartamento e, quem sabe, uma colega de quarto para dividir as despesas. Christine estava muito empolgada e durante essa visita ela conheceu uma jovem chamada Sonia Larson. As duas se deram muito bem e decidiram dividir o apartamento. Elas alugaram um espaço em um complexo de prédios de 3 andares, que era confortável e perfeito para ambas. Naquele mesmo dia, os pais de Christine fizeram a mudança. Christine, com 17 anos, estava radiante com a nova fase de sua vida. E seus pais estavam tão orgulhosos que até lhe deram um presente especial: um colar de ouro com o mascote da universidade. Depois de ajeitarem tudo, os pais de Christine retornaram para casa, e ela prometeu ligar no final da tarde do dia seguinte para contar como estava se adaptando, já que seria sua primeira vez morando longe de casa. O dia seguinte chegou, mas Christine não entrou em contato. As aulas começariam na segunda-feira, e já era domingo. Preocupados, os pais decidiram fazer uma visita rápida para ver como a filha estava, já que não havia atendido ao telefone. Inicialmente, eles não se alarmaram, acreditando que Christine estivesse ocupada conhecendo pessoas e explorando a nova cidade. Além disso, o apartamento ainda não tinha uma linha telefônica instalada. Ao chegarem no prédio, subiram as escadas e encontraram bilhetes colados na porta do apartamento de Christine e Sonia. Parecia que vários amigos e colegas tinham passado por lá durante o fim de semana, mas ninguém havia conseguido falar com elas. Agora, a tranquilidade dos pais começou a se transformar em preocupação. Eles bateram na porta, mas não houve resposta, e nenhum som vinha do interior do apartamento. Eles foram falar com o zelador do prédio, na esperança de que ele pudesse abrir a porta. O gerente do condomínio disse que poderia ajudar, mas que seria necessário chamar a polícia para que a entrada fosse feita de forma adequada. Logo, um oficial chegou e pediu para que os pais aguardassem no andar inferior, enquanto ele subia com o zelador, que possuía uma chave extra do apartamento. Ao abrir a porta, inicialmente, tudo parecia normal. A sala de TV estava arrumada, com um sofá no centro. Chamaram pelas meninas, mas ninguém respondeu. Quando o policial e o zelador se aproximaram do sofá, o que viram foi aterrorizante. O zelador ficou tão abalado que desceu correndo e vomitou. Christine estava deitada no sofá, sem roupas, esfaqueada múltiplas vezes e deixada em uma posição sexualmente sugestiva. O policial, ainda chocado, continuou a busca pelo apartamento à procura de Sonia. Ao entrar no quarto dela, encontrou-a na cama, também esfaqueada cerca de 20 vezes, sem roupas e igualmente em uma posição sugestiva. O policial correu para pedir reforços. Os pais de Christine, devastados, foram impedidos de ver a cena horrível, mas não havia como evitar completamente o impacto do que havia acontecido. A equipe forense chegou rapidamente, e ao investigar a cena do crime,
Encontraram uma toalha, sabão e vinagre perto do corpo de Christine, sugerindo que o assassino tentou limpar a área e o corpo. Além disso, o corpo de Christine estava mutilado com os mamilos removidos, provavelmente levados pelo assassino como um troféu. A perícia também constatou que Christine havia sido abusada sexualmente, mas Sônia não. Outra evidência importante foi a presença de vestígios de cola nos pulsos de ambas, indicando que foram amarradas com fita adesiva antes de serem soltas. As marcas na porta mostravam sinais de arrombamento, provavelmente com o uso de uma chave de fenda ou algo semelhante. No início, a polícia cogitou a hipótese de um roubo que deu errado. No entanto, ao examinar os detalhes, ficou claro que o assassino não estava apenas atrás de bens materiais, mas sim tinha a intenção clara de matar. Com base na brutalidade dos assassinatos e no estado dos corpos, acreditava-se que o criminoso estava perseguindo as garotas há algum tempo. A polícia também considerou a possibilidade de o crime ter sido cometido por mais de uma pessoa, devido à violência extrema. A cidade de Gainesville, sendo universitária, estava prestes a receber uma onda de estudantes de diversas regiões para o início das aulas. A polícia precisava agir rapidamente para garantir a segurança de todos até que o responsável fosse capturado. Apenas 12 horas após o assassinato das duas jovens, outra mulher não apareceu para o trabalho. Ela era estudante de uma universidade comunitária, planejava pedir transferência para a Universidade da Flórida e trabalhava meio período no escritório do xerife. Conhecida por sua pontualidade, sua ausência levantou preocupações na delegacia, e quando ela não respondeu às tentativas de contato, 2 policiais foram enviados à sua casa para verificar o que havia ocorrido. Quando os policiais chegaram à casa da jovem, todas as portas e janelas estavam fechadas. Havia uma porta de vidro com uma cortina, mas ela não cobria totalmente o chão. Assim, eles usaram uma lanterna para espiar o interior, e o que viram foi absolutamente horrível. Um alerta sério de gatilho. Essa foi uma das cenas mais perturbadoras. A jovem estava sentada na cama, também sem roupas. Eles podiam ver suas costas cobertas de múltiplos ferimentos de faca. Porém, o detalhe mais macabro era que ela estava sem a cabeça. A cabeça havia sido colocada em uma prateleira em frente ao corpo, de modo que parecia estar olhando para o resto de si mesma. Do lado de fora, na porta, os policiais encontraram as mesmas marcas que sugeriam o uso de uma chave de fenda para arrombar. A distância entre o local desse assassinato e o anterior era de cerca de 3 quilômetros, o que indicava que o criminoso estava agindo muito perto. Nesse momento, a polícia decidiu que era crucial alertar a mídia para que as pessoas soubessem que havia um assassino à solta. Eles entraram em contato com jornais e noticiários de TV, que rapidamente começaram a informar sobre o perigo na cidade. A polícia suspeitava que os 2 crimes estivessem conectados, mas inicialmente não divulgaram essa informação. No entanto, o público logo deduziu que se tratava de um serial killer, e o medo se espalhou rapidamente. Muitos estudantes da universidade fizeram as malas e voltaram para suas cidades, enquanto as lojas locais esgotaram o estoque de cadeados, travas de porta, facas e até armas. Todos estavam tentando se proteger. Famílias de fora, com filhos estudando na cidade, ligavam incessantemente para garantir que seus entes queridos estavam seguros. O pânico tomou conta. As autoridades aconselharam as pessoas a ficarem em casa e, se precisassem sair, que o fizessem em grupos. A cidade foi colocada sob vigilância máxima, com policiais patrulhando por todos os lados e até helicópteros sobrevoando. O objetivo era garantir que todos estivessem cientes do perigo iminente. Um detalhe adicional sobre o assassinato dessa jovem foi que ela também tinha resíduos de fita adesiva nos pulsos, embora a fita em si não estivesse mais lá quando ela foi encontrada. Ela também havia sido abusada sexualmente. Na manhã seguinte, o caso já era notícia em nível nacional. Uma mulher chamada Lisa Bayer deu várias entrevistas, pois tinha uma amiga morando em Gainesville, que também era estudante. As duas haviam conversado no dia anterior, e Lisa tinha sugerido que sua amiga, Tracy Pauls, tomasse cuidado ou voltasse para casa. Tracy disse que estava preocupada como todos, mas que morava com um amigo chamado Manuel.
que fazia parte do time de futebol da universidade. Manuel era forte e garantiu a Tracy que a protegeria, dizendo que se algo acontecesse, eles poderiam lidar com a situação. Como até aquele momento o assassino só havia atacado mulheres, Manuel não estava muito preocupado. Ele achava que juntos eles estariam seguros. Lisa concordou, mas pediu a Tracy que mantivesse contato e ligasse sempre que possível para garantir que estava tudo bem. No entanto, no dia seguinte, a tão esperada ligação de Tracy nunca aconteceu, deixando Lisa profundamente preocupada. Um amigo de Tracy foi até o apartamento dela para ver se estava tudo bem, mas ao chegar, encontrou uma cena aterrorizante que o levou a chamar a polícia imediatamente. Quando os oficiais chegaram, depararam-se com uma situação semelhante aos outros crimes. Tracy foi encontrada em sua cama, em uma posição sugestiva, sem roupas, e havia sido abusada sexualmente e esfaqueada diversas vezes. Manuel, seu amigo, também foi encontrado morto, ainda com suas roupas. Ele provavelmente foi atacado no lugar onde estava. E pelas marcas de luta em ambos os corpos, ficou claro que os dois tentaram se defender, mas sem sucesso. Esse padrão de luta também havia sido observado nos outros assassinatos, especialmente em Sônia, no primeiro caso. Quase todas as vítimas tentaram resistir de alguma forma ao agressor. Havia ainda resíduos de fita adesiva nos pulsos de Tracy, indicando que ela havia sido amarrada em algum momento. A essa altura, a cidade estava em completo pânico. Ninguém queria sair de casa, e a polícia estava com dificuldades para encontrar pistas que pudessem levar ao criminoso. Apesar de terem corpos e alguns indícios, como as marcas de arrombamento e os padrões de luta, eles ainda não tinham suspeitos concretos. Muitas ligações com falsas pistas estavam sobrecarregando a polícia, enquanto a população, desesperada, tentava ajudar de alguma forma. Um nome, no entanto, começou a surgir com frequência: Ed Hanfers. Ele era um homem que despertava medo em muitos. Embora ninguém tenha cara de assassino, Ed tinha várias cicatrizes no rosto e um olhar vazio, o que o tornava uma figura intimidadora. Ele também tinha um histórico de comportamento violento, já que costumava andar armado com uma faca pela cidade e pela floresta próxima, e havia sido preso anteriormente por abuso doméstico, tendo agredido sua própria avó. Quando Ed foi preso, os assassinatos cessaram repentinamente. Isso fez com que a população acreditasse que ele era o responsável, e a polícia também ficou confiante de que haviam capturado o criminoso. No entanto, essa certeza começou a se desfazer quando os exames da cena do crime revelaram que havia sangue de outro tipo, tipo B, em algumas das cenas. O tipo sanguíneo de Ed, por outro lado, era A. Essa descoberta foi devastadora para a polícia. Eles tentaram sustentar a hipótese de que Ed poderia ter um cúmplice, mas o fato era que havia uma grande possibilidade de que ele não fosse o assassino. Ed era uma figura polêmica, mentalmente instável, e chegou a sorrir em alguns momentos durante o julgamento, o que causou desconforto entre os presentes. Mesmo assim, a polícia precisava continuar a investigação para garantir a segurança da cidade. Eles usaram um programa de computador que cruzava informações dos crimes, como as características das cenas e detalhes específicos como a ferramenta usada para arrombar as portas. Foi assim que a polícia descobriu um caso de triplo homicídio a cerca de 11 horas de distância de Gainesville, que tinha muitas semelhanças. Nesse caso, os avós e uma criança haviam sido assassinados a facadas, e a mulher também tinha sido abusada sexualmente e colocada em uma posição similar. De alguma forma, essas informações vazaram para a mídia, o que deixou a polícia furiosa, pois poderia atrapalhar a investigação. A divulgação de detalhes podia incentivar o público a tentar brincar de detetive, além de alertar o próprio assassino. Algo semelhante ao que aconteceu no Brasil com o caso Lázaro, quando ele usava os noticiários para escapar. Contudo, esse vazamento acabou sendo útil em um aspecto. Uma mulher chamada Cindy, moradora da cidade onde o triplo homicídio ocorreu, entrou em contato com a polícia, sugerindo que investigassem um homem chamado Danny. Ele tinha 37 anos na época e havia comentado com o marido de Cindy que tinha um problema. Gostava de esfaquear pessoas. Ele também mencionou que estava se mudando para uma cidade chamada Gainesville.
e que lá queria ficar em um lugar onde pudesse ver muitas garotas bonitas. Quando o marido perguntou se ele iria matá-las, ele respondeu afirmativamente. Danny tinha uma história de vida bastante conturbada. Ele morava com os pais, mas seu pai o odiava, dizendo que Danny o irritava profundamente. Assim que teve a chance de sair de casa, ele se alistou na Força Aérea, mas sua estadia foi breve, já que foi dispensado por instabilidade mental. Após a dispensa, começou a cometer uma série de roubos que o levaram à prisão. Quando foi solto, voltou a morar com os pais, embora a relação continuasse ruim, e eles não queriam que ele voltasse. Porém, ele não tinha outra opção. Meses depois de estar de volta, ele e o pai tiveram uma briga intensa que levou Danny a perder o controle. Ele foi até o carro, pegou um rifle, voltou para a casa e atirou na cabeça do pai. Incrivelmente, o pai sobreviveu, apesar de ter ficado com sequelas graves. Após se recuperar, o pai denunciou Danny à polícia. Mas, como o incidente havia ocorrido meses antes, a polícia não conseguiu localizá-lo. As pistas estavam frias. A polícia, entretanto, não sabia dessa parte da história de Danny. Eles apenas começaram a investigá-lo após Cindy sugerir seu nome. Ao mesmo tempo, outra equipe policial estava investigando um assalto a banco que aconteceu na mesma semana dos assassinatos dos 5 estudantes. Esse assalto ainda não havia sido resolvido. Durante o roubo, o assaltante pegou uma mala de dinheiro que continha uma bomba de tinta, usada para marcar o dinheiro se ele não for devolvido a tempo. O ladrão levou a mala para um acampamento na floresta, onde os policiais conseguiram seguir algumas pistas. No acampamento, a polícia encontrou a mala suja com a tinta vermelha, além de uma chave de fenda e um gravador. A chave de fenda correspondia às marcas encontradas nas cenas dos crimes. Ao ouvir a gravação, os policiais ficaram perplexos. Era um homem cantando uma música que parecia ter escrito ele mesmo, onde afirmava ser um assassino misterioso e explicava como matar um cervo com uma faca, detalhando os pontos exatos para causar uma morte rápida. Um detalhe crucial era que o homem na gravação se identificava como Danny Rowling. Diante dessa nova evidência, a polícia intensificou a investigação sobre Danny, especialmente por causa da pista fornecida por Cindy e o que foi encontrado no acampamento. Registros militares mostravam que o tipo sanguíneo de Danny era B, o que coincidia com o sangue encontrado nas cenas dos crimes, fazendo dele o principal suspeito. Quando os policiais foram localizá-lo, descobriram que ele já estava preso por outro crime, um assalto a banco em uma cidade a cerca de 60 quilômetros de Gainesville. Ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Durante o interrogatório, Danny negou envolvimento nos assassinatos, mas foi mantido sob custódia. Seu julgamento, no entanto, demorou bastante para ocorrer, levando 4 anos até ser realizado. Quando ele estava diante do júri, surpreendeu a todos ao decidir mudar sua declaração para culpado. Ninguém sabe ao certo o motivo dessa mudança, mas uma coisa que ele disse durante o julgamento é que queria ser tão famoso quanto Ted Bundy, um dos serial killers mais conhecidos da época. Primeiro, ele confessou o triplo homicídio naquela outra casa, explicando que, naquele dia, havia sido demitido e, frustrado, decidiu descontar sua raiva matando pessoas. No próprio bairro, encontrou uma casa com a porta aberta, onde estavam os avós e o neto, que se preparavam para um churrasco. Ele descreveu detalhadamente como matou cada um deles, começando pelo neto, que estava assistindo TV, depois o avô, que tentou resistir, mas sem sucesso, e por fim a avó, a quem ele abusou sexualmente antes de colocá-la em uma posição sugestiva. Após atirar no pai, Danny fugiu para Gainesville, onde se escondeu em um acampamento perto da Universidade da Flórida. Lá, ele observava as estudantes que passavam, sentindo novamente o desejo de matar. Ele gravou uma mensagem em um gravador de áudio, afirmando que precisava resolver algumas coisas durante o fim de semana em que os estudantes voltavam às aulas. Ele viu nisso uma oportunidade, pois as jovens pareciam despreocupadas, recém-chegadas na cidade, focadas em começar seus estudos e realizar seus sonhos, sem se dar conta de que poderiam estar em perigo. Danny contou com riqueza de detalhes como atacou cada uma das garotas. No primeiro apartamento, ele viu Sonia dormindo no sofá e subiu para o quarto de Christine. Lá,
Ele tapou sua boca e a esfaqueou repetidamente, apesar de sua tentativa de resistir. Ao descer, Christine não tinha acordado com o barulho e ele a imobilizou, dizendo que havia matado sua amiga e que ela deveria cooperar ou teria o mesmo destino. Christine, aterrorizada, obedeceu, o que resultou em abuso sexual. Após terminar, ele a esfaqueou, levando-a à morte. Quanto à outra jovem, cuja cabeça foi removida, Danny afirmou que inicialmente não tinha essa intenção. Ele fez com ela o mesmo que havia feito com Christine e Sonia, mas ao retornar ao acampamento, lembrou-se que havia esquecido sua carteira na casa. Ao voltar para recuperá-la, decidiu mutilar o corpo e colocar a cabeça em uma posição bizarra, como se estivesse olhando para o próprio corpo. Depois, ele cometeu mais 2 assassinatos, matando uma garota e seu amigo. Ele descreveu a luta intensa com o rapaz e como Tracy, a amiga, desceu ao ouvir o barulho. Assim como antes, ele ameaçou: "Acabei de matar seu amigo. Se não cooperar, o mesmo acontecerá com você." Tracy olhou nos olhos dele, consciente de seu destino. Infelizmente, após um longo julgamento, Danny Rowling foi condenado à pena de morte e executado por injeção letal. Como em outros casos de condenação à morte, as famílias das vítimas foram convidadas a assistir à execução. Enquanto estava deitado, amarrado à maca, Danny teve a chance de falar suas últimas palavras, mas nunca expressou arrependimento ou pediu desculpas às famílias. A única coisa que fez foi recitar uma oração em voz baixa. As vítimas de Danny tinham o mesmo perfil da mãe dele, todas de pele branca, com cabelos e olhos castanhos. Durante sua prisão, foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline e parafilia. Para quem não sabe, parafilia é um comportamento sexual em que o prazer principal não está no ato sexual em si, mas em outra atividade, o que explicava seu hábito de colocar os corpos em posições específicas. Os crimes de Danny serviram de inspiração para o roteiro do filme Pânico, especialmente nos detalhes de usar uma máscara preta, roupas escuras, invadir casas à noite e utilizar uma faca de caça, além de seu foco em atacar estudantes universitários. E esse foi o desfecho do caso de hoje, pessoal. Um relato extremamente perturbador, mas importante para que possamos sempre relembrar o impacto que esses crimes têm nas vidas das vítimas e de suas famílias. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos relevantes e nos fortalece para continuar crescendo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e, claro, comente aqui embaixo o que achou do caso. A opinião de vocês é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.